Fala, gurizada, beleza? Professor Hilton aqui para nossa aula de número 7. Agora iniciaremos os conceitos da dinâmica. Nós fechamos anteriormente toda a ideia padrão da cinemática, né? Peço que tenham muita atenção e muito foco com aquelas questões gráficas, as equações de movimento e os lançamentos. Ok? Mas a partir de agora vamos entender o porquê tudo aquilo ocorre? Então falaremos da introdução da dinâmica e das leis de Newton. Bem, para começar temos dois conceitos fundamentais aqui que eu quis destacar com vocês. O primeiro é dinâmica. O que é a dinâmica? De maneira rápida, ela vai estudar o que causa o movimento. O objeto saiu de uma posição e foi para outra. Por quê? O que causou? Este objeto teve sua velocidade alterada, aumentou ou diminuiu. O que é que causou? Então, isto é a responsabilidade da dinâmica. Agora, quem é este agente causador dessa alteração no estado de movimento? Aí a gente entra no conceito de força. Então entendam, a força a gente entende como um agente físico, né? Tem muitos autores, muitos professores que não gostam muito dessa terminologia, mas de maneira geral é a que mais é usada. É um agente físico causador da alteração em um movimento. Agora, como é que ele faz isso? Por meio de uma interação. Então é necessário que dois corpos ou um corpo e o meio ao qual está inserido no sistema físico, eles então interajam. Desta interação surge a força. E eu consigo ver que a força surgiu quando há alteração no estado de movimento. Tá claro esses conceitos básicos? Bem, agora nem todos os corpos, né, ao interagirem, por mais que tenham a mesma força, produzirão alterações no estado de forma igual. Porque tem um conceito importante aí, que é o de massa. Eu posso aplicar a mesma força em dois corpos com massas diferentes e a alteração no seu estado de movimento é diferente. Então, o que vai ser a inércia? É a propriedade de um corpo. A massa, né? O que é a massa? É a propriedade de um corpo, né, que ele tem de resistir a esta alteração. E esta definição nós temos para inércia. Então a massa é uma medida da inércia de um corpo. A inércia é a propriedade que os corpos têm de resistir a essa alteração em seu estado de movimento. E isso depende muito da massa que o corpo tem. Bem, aí no materialzinho de vocês têm essas definiçõezinhas bem detalhadas, ok? Um outro ponto importante são as classes de força. O que seria essa classe de força? Que força que eu tenho, então, que os corpos produzem ali nesta interação? Quais são os tipos, né? De que categoria eu posso tê-las? Então a gente tem elas podendo ser forças de campo ou de contato. As de contato exigem o contato direto, ter que encostar, bater, empurrar, puxar, né, produzir a deformação sobre um corpo. Tudo isso são forças de contato. As de campo, elas atuam a longas distâncias, ok? Quem que produz essas forças? Os próprios campos que vocês já conhecem. O campo gravitacional, campo elétrico, campo magnético. Eles não precisam ter os corpos encostados um no outro a uma certa distância, elas produzem forças. Bem, nesse nosso estudo inicial de Newton, a gente fica com o campo gravitacional, já que nosso estudo é mecânico. Então a gente vai ter a força de campo gravitacional, a qual a gente vai denominar de força-peso, e as forças de contato, atrito, tração, normal, todas aquelas que a gente tem o hábito de estudar. Tranquilos? Bem, vamos então aprofundar um pouco mais sobre esses conceitos e entender as leis de Newton. As leis de Newton, então, são as leis mais fundamentais que nós temos na física. É de suma importância que vocês já entendam, compreendam e saibam utilizá-las, ok?
Não deixe sim qualquer dúvida sobre elas. Toda a física é fundamentada nas leis de Newton. Nós chamamos isso de física newtoniana. Tá joia? Bem, então para a gente começar as leis de Newton, nós temos aqui a primeira lei, conhecida por inércia. Nós vamos fazer aqui aquela pegada histórica das leis de Newton. Primeira lei, segunda lei, terceira lei, como muitos livros didáticos trazem, tá? Mas muitos lugares, eu particularmente, gostaria de começar meio que ao contrário, né? Não é bem ao contrário, mas falaria primeiro da terceira lei, já que a força é a interação de um corpo sobre o outro, faria mais sentido. Entraríamos na primeira e fecharíamos com a segunda. Tá? Mas de toda forma não vai atrapalhar o estudo, a forma clássica ou a maneira como a gente gosta de trabalhar. Tá? O importante é vocês compreendê-la. Então a primeira lei da inércia diz isso aqui: todo o corpo tende a permanecer em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, ao menos que uma força externa atue sobre o corpo. Se essa força externa atuar sobre o corpo, ela irá alterar o estado de movimento deste corpo, o seu estado inercial, que pode ser repouso ou MRU. Então, como que a gente entende isso aqui, né? O corpo, ele vai estar em repouso. Para isso, é necessário que nenhuma força externa atue. Somente as internas estão atuando. Só que as internas atuando geram uma resultante nula. Então a gente diz isso, que a força resultante, que é o somatório vetorial de todas as forças, tem que dar zero. Tranquilos? Então não há força resultante. A outra situação é ele estar em MRU, ou seja, ter uma velocidade constante. E na mesma situação, a força resultante, que é o somatório vetorial de todas as forças, zero. Eu atribuí valores, já poderia ter tirado a setinha, mas eu deixei aqui para vocês lembrarem bem da ideia de que tem que ser uma soma vetorial, diferente de soma escalar, ok? Bem, agora como que nós entendemos essas duas situações? Bem, simples, repouso, movimento retilíneo uniforme. Mas vocês vão encontrar algumas situações escritas assim, ó, equilíbrio estático. Então, sempre que eu estiver em repouso resultante zero, o equilíbrio é chamado de estático. Agora, se estou em movimento retilíneo uniforme com a força resultante zero, isso é chamado de equilíbrio cinético. Tem alguns autores que trazem equilíbrio dinâmico, né? Dá também, mas acho que é mais simples lembrar do cinético para resgatar cinemática, para lembrar da situação da velocidade constante. Bem, tá tranquilo aqui essas duas ideias, de boa? Então a lei de Newton depende disso. Agora, onde que nós temos aplicações? Essas daqui vocês bem sabem, é clássico, todo professor traz a ideia, não é? A gente estar em um veículo parado e o veículo então se move. O veículo se moveu, não você, você não quer. Então o veículo vai para frente, você tem a impressão de que vem para trás. Não é isso? Não que seu corpo vai para trás, ele está tentando te tirar para frente. Mas o estado inercial dele é falar, não quero sair daqui não. Então seu corpo tende a ficar parado e o ônibus vai para frente, tem a impressão de que você veio para trás. Na verdade é o banco que se aproximou de você. Outra situação é, você está em movimento e tem uma freada brusca e o seu corpo tende a ir para frente. Por quê? Você já estava em movimento, estava indo para frente. Quem freou foi o carro.
seu corpo quer continuar. É por isso que nós temos airbags, cintos de segurança. Fiquem atentos que são exemplos clássicos associados à primeira lei de Newton. Tranquilos? Bem, se não tem nenhuma dúvida, vamos para a segunda lei. A segunda lei de Newton, então, ela fala do princípio fundamental da dinâmica, né? A gente pode encontrar em muitas resoluções de problemas a galera colocando um PFD, princípio fundamental da dinâmica. Ela vem aqui explicar o que a primeira lei deixa como brecha, né? Não vou dizer assim bem como brecha, mas vocês vão entender. Na primeira lei ele fala o seguinte: não tendo força externa, se o corpo está parado, fica parado. Se o corpo tiver velocidade constante, fica constante. Mas e se o corpo que estiver parado entrar em movimento? O que está acontecendo? Aí é lógico que está atuando uma força externa. Se aquele corpo que tem velocidade constante alterar isso, ele parar ou aumentar a velocidade, então ali atuou uma força externa. Portanto, a segunda lei de Newton vem mostrar isso para nós, que a força externa ela é capaz de alterar o estado inercial do corpo sempre que a gente verificar uma aceleração. Se a força externa atuou, aquela resultante das forças que era zero, agora não é mais, ou não é mais. Portanto, a gente observa que a força resultante não é mais zero. E esta passa a ser, então, igual ao produto da massa do corpo vezes a sua aceleração. Você fala, professor, mas por que tem que ter a massa? Porque ela é o estado inercial. É em cima dela que eu vejo a força externa atuar. E atuando, eu vejo este corpo se movendo ou alterando o seu estado de movimento. Esta a nossa equação fundamental na mecânica. Força resultante, massa vezes a aceleração. Importantíssimo aqui, hein? A unidade da força. Se vocês observarem, ela é massa vezes a aceleração. Então, a unidade de força é quilograma-metro por segundo ao quadrado. O que a gente convenciona e por homenagem chamamos de Newton. Ok? Então fiquem atentos. A segunda lei explica a alteração no estado inercial sempre que observamos uma aceleração. Ok? Vamos para a terceira e última lei. A nossa terceira lei de Newton, então, é chamada de ação e reação. Essa todo mundo lembra, essa aí é bem clássica, né, para muitos. Diz que para toda força de ação eu tenho uma força de reação, de mesma intensidade, de mesma direção e de sentido contrário. Ponto, isso aqui é clássico, todo mundo traz. Agora, o importante é que vocês tenham umas características fundamentais após essa explicação aí, né? Terminou a explicação, vem a figurinha mostrando os pares de ação e reação, vem então essas características importantes. Essas forças, elas estão aplicadas em corpos diferentes. Enquanto a ação está num corpo, a reação está no outro. Vamos ver? Aqui eu fiz então o exemplo da minha mão dando um soco na parede. A força que eu estou fazendo está na parede. Então aqui, ó, força da mão na parede. Agora, a força que a parede faz está na minha mão. Força da parede na mão. Tá aqui, ó, mesma intensidade, né? Os vetores então são iguais. Mesma direção, mas sentidos contrários. Então, a gente diz que o módulo da força da parede na mão é igual ao módulo da força da mão na parede.
Lembrando, este módulo não é aquela ideia matemática de deixar positivo. Módulo de um vetor, beleza? Aquilo lá era módulo do escalar. O módulo do vetor são iguais, mas uma é negativa, que é o sentido oposto. Explica tudo isso aqui. Agora, atuam em corpos diferentes. Portanto, elas não se equilibram, ela não vai anular. A força que eu fiz na parede, está lá na parede e produzo um efeito nela. A força que a parede faz em mim, está em mim, produz um efeito, que é mais uma característica, produzirem efeitos diferentes. Quando a minha mão bate na parede, pode fazer aí, bate na mesa para você ver, a sua mão ela se afasta automaticamente. Lógico que se a sua intensidade for bem pequena, você nem vai ter impressão de que a mão se afastou. Mas se você bater com uma grande intensidade, a sua mão retorna, mostrando o efeito. Nós fazemos um efeito estático na mesa, que está associado a uma deformação. Lógico que nós não vemos essa deformação, porque nem toda deformação quebra. Elas podem ser plásticas ou elásticas, ok? Então, dependendo da intensidade, você consegue perceber ou não. Agora, na sua mão, você vê o outro efeito, que é o efeito dinâmico, fazendo com que ela se mova. As forças podem ser de campo ou de contato, como a gente já falou, né? Elas são simultâneas, ou seja, é ao mesmo tempo. Você não vai bater a mão na mesa e um tempo depois, sei lá, 2 horas depois, você está conversando com alguém e sua mão vai para cima. Isso não é possível, ok? A ação e reação são simultâneas. E elas ocorrem apenas para as referenciais inerciais, que é o que a gente aprende aqui na física clássica. Do tipo, sei lá, interação planeta e o Sol. Na lei de Newton não se enquadra. Por mais que ela explique que há atração entre eles, mas falta algo. É por isso que vem Einstein e fala de relatividade. Ok? Então, a gente tem algumas características importantes, foquem nela. O importante é lembrar que eu preciso aqui para vocês, para os nossos exercícios e para o seu vestibular, é que elas são iguais, estão aplicadas em corpos distintos, produzindo efeitos diferentes. Sempre lembre disso. No meu caso, do meu exemplo, a ação de eu bater na parede está na parede, mas a reação de eu ter batido está na minha mão. Fechou? Esta aqui, então, a terceira lei de Newton. Fechando a nossa aula, então, as principais forças. Tem mais, ok? Mas aí eu deixei elas para dentro das aplicações de leis de Newton, que são os módulos à frente. Mas as clássicas e básicas para a gente começar os problemas são força-peso, conhecida por força gravitacional. É a força exercida entre o planeta e objetos em sua proximidade. Coloquei aqui a maçã de Newton, ok? Então, o que a gente vê? Que a Terra atrai esta maçã, assim como a maçã atrai a Terra. Esta é a força gravitacional, a qual chamamos de peso. Então é importante que a reação da força-peso está no centro da Terra. Volte e ouça várias vezes. A reação da força-peso está no centro da Terra. Bem, o nosso peso ele é calculado como a massa vezes a aceleração gravitacional. Livre da resistência do ar, eu só tenho a resultante como peso. E a aceleração é a gravitacional. Força de tração é força exercida em corpos, em cordas, o que a gente chama de corpo ligante. O importante é que a força de tração não vai ter as setinhas direcionadas dessa forma. A força que a Terra faz está lá na maçã. E a força que a maçã faz está na Terra. Agora, o corpo ligante é o seguinte, a força que eu faço nele está na corda. Então, eu direciono a força nas extremidades da corda. Ele é o corpo ligante. Esta atração. A gente usa bastante quando trabalha com corpos ligados, suspensos, máquinas, né, de vantagens mecânicas, enfim, tem várias situações que a gente vai usar atração. Importante saber a orientação aqui dos vetores.
E por último, é a força normal, que é sempre perpendicular à superfície. Que é o seguinte, quando o corpo está sobre a superfície, ele faz uma força nela, como uma ação. A superfície, então, reage. Por isso que muitos chamam de reação normal. Se eu tenho um objeto no solo, ele faz uma força no solo, que em módulo é igual ao peso, ok? Em módulo é igual ao peso, mas não necessariamente o peso. Então, a superfície reage para cima, chamando esta de normal, ok? Neste caso aqui, se eu falar para onde que está o peso? Ah, está para baixo. Ah, então são iguais? Em módulo são. São as mesmas forças? Não, porque o peso interage com a terra. O objeto está interagindo com a superfície. Então eu teria uma reação aqui para baixo na superfície. Essa a normal, beleza? Que em módulo é o peso. Tanto que aqui fica claro, tem que ser perpendicular, ó. Tá para cá a nossa normal. Enquanto o peso tá para baixo, já não são mais iguais. Ela é igual a uma componente do peso. Falaremos bastante disso em plano inclinado. Aqui, ó, numa superfície, o meu quadro na parede. Para onde que tá normal? Perpendicular. E o peso? Para baixo. Não tem nem relação com o peso. Fique claro isso aqui. Então, normal e peso não são coisas iguais. Coincidem em módulos só nessa situação. Bem, aqui a gente fecha então esta aula número 7, faltando apenas os nossos exercícios para concluirmos. Forte abraço, gurizada!